Muito bem, pessoal, chegou o momento da verdade. Vamos entender agora os símbolos aí do 12º trabalho de Hércules. Vamos entender o que significa isso. E vamos começar entendendo o que é essa descida ao mundo inferior, essa descida aí ao submundo. Eu sou Fabiano Costa e este é o Personalcast Mitologia, ou simplesmente o PCM, o canal onde os pilares do conhecimento são a base para o seu crescimento pessoal. Catabases. Eles chamavam catabase essa viagem, essa descida ao inconsciente que eles faziam, geralmente representando a figura do herói, claro, né? Que o herói fazia. Então o herói ia ao submundo como uma forma de transformação, uma forma de renovação, uma forma de mudança. O que significa então essa descida? Eu anotei aqui uma coisa bem legal. É uma jornada interior profunda, onde o personagem confronta seus medos, seus traumas ou o seu próprio inconsciente. Catabases é a metáfora máxima para a jornada de autodescoberta e de superação. Então começamos por aí, descer ao mundo inferior, descer ao submundo, é uma jornada de autodescoberta e de superação. Durante essa descida, Hércules teve que cruzar dois rios, o rio Aqueronte, que significa, uma das traduções, um dos significados desse nome, Aqueronte, é rio do sofrimento. Então, o que significa ter que cruzar o rio do sofrimento? Significa que quando nós decidimos mudar, nós fazemos essa viagem interior, né, de transformação e de mudança, de superação, nós passamos por um momento de sofrimento, que é quando nós estamos ali nos separando, estamos deixando para trás hábitos, vícios e às vezes até companhias que, digamos assim, já são daquela vida anterior, já não serve mais para essa nova vida que nós estamos procurando, já não serve mais para quem queremos ser. Digamos assim, esse desconforto, essa dor, é como se a gente estivesse usando ali uma roupa muito apertada ou um sapato muito apertado. A gente precisa deixar para trás. Nós crescemos, eles já não nos servem mais, pertencem a uma outra fase da nossa vida. E agora nós precisamos ajustar, né, essa roupa, esse sapato, para poder andarmos confortáveis nesta nova vida. O rio Estige, ele também tem um significado. O rio Estige, ele tem ali um dos termos de compreensão, de tradução desse nome, seria o compromisso. Diz o mito que era quando os deuses queriam realizar assim, um juramento solene, uma promessa solene entre eles ou entre eles e os mortais, eles faziam isso nas águas do Estige, o rio sagrado, e que se eles quebrassem uma promessa que foi feita ali às margens do Estige, eles corriam o risco de perder a sua imortalidade. E o que significa isso dentro do nosso contexto, gente? Significa que quando nós estamos passando por um processo de mudança, chega um ponto em que nós precisamos firmar um compromisso conosco, um compromisso com nós mesmos, para seguir nesse caminho. Do contrário, se não tivermos esse compromisso, essa vontade de continuar, vai acontecer que nós vamos ficar empacados num ponto entre a vida anterior, quem éramos, e aquela vida que desejamos ter, quem desejamos ser, mas não avançamos porque não temos coragem de assumir esse compromisso. E o barqueiro Caronte ali e o pagamento do óbolo, o que significa isso? Isso é um símbolo para o preço que nós temos que pagar pela travessia, ou seja, o preço que pagamos pela nossa transformação. Sim, nós temos que pagar um preço. Às vezes é sofrido, temos que nos desfazer de algo, sempre precisamos nos desfazer de algo quando queremos mudar. E é tão difícil, né? Se desfazer de hábitos, se desfazer de vícios, é uma dor, é um sofrimento. É isso, esse é o preço que nós precisamos pagar. Pois bem, cruzamos o rio do sofrimento, cruzamos o rio do compromisso, estamos em nossa caminhada junto ali com o nosso herói Hércules. E eis
que nos deparamos com a sombra de Medusa e a sombra de Meleagro. Medusa, em vida, ela era um ser que paralisava, era um ser terrível, né? E ela representa o que dentro dessa nossa análise dos símbolos? Ela representa aqueles medos que nos petrificam, nos paralisam, nos impedem de continuar. Mas agora a sombra da Medusa não tem mais esse poder. Hércules, ali, quando se deparou com Medusa, ele reagiu, mas ele reagiu por um hábito, né, um costume, mas foi orientado por Hermes de que Medusa era apenas a sombra e já não podia causar nenhum mal para ele. Então essa é uma forma de nós reconhecermos ali que nós temos sim alguns medos que ainda ficaram, são resquícios, né, são sombras, mas que eles já não nos paralisam mais. Tem aqui um termo que eu anotei para isso, que seria um medo inofensivo, né? Isso seria o discernimento do medo. É um medo inofensivo que não pode mais nos causar mal. E tem a sombra de Meleagro, que foi um guerreiro que desde o início da sua vida passou por várias tragédias. Ele contou ali, fez um resumo da sua vida a Hércules. E o que simboliza essa sombra fazendo isso, contando tudo o que ele passou, todo o seu sofrimento? Isso simboliza atingir a maturidade, é ouvir, né, as histórias, aprender com as histórias dos outros para não cometermos os mesmos erros. Essa é uma forma de entender essa conversa, tá? Nós podemos aprender com os erros dos outros para que possamos evitar cometer os mesmos erros. Certo? Dizem que inteligente é aquele que aprende com os próprios erros e sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Hércules então encontra ali prisioneiro no submundo Teseu. Teseu e Piritu, que é um amigo de Teseu, estão prisioneiros sentados em uma cadeira chamada Cadeira do Esquecimento. Como é que eles chegaram ali? Os dois, jovens ali, inconsequentes, eles fizeram uma viagem ao submundo, a Catabases, mas pelos motivos errados, vítimas do orgulho, eles juraram que iriam cada um casar com uma filha de Zeus. Teseu prometeu que ia casar com Helena, sim, aquela Helena de Troia, a mais bela de todas as mortais. E já Piritu, ele foi além disso. Olha só a audácia dele. Ele decidiu que iria casar com a própria Perséfone, que era a esposa de Hades e rainha do submundo. E o que aconteceu com eles? Hades, quando eles entraram no seu reino, ele já estava a par do que eles pretendiam. Então ele fingiu que ia receber os dois para um jantar ali, e assim que os dois sentaram à mesa com ele, eles ficaram presos a essas cadeiras. E ficar presos a essas cadeiras ali e iam esquecendo quem eles eram. E o que isso tudo representa? Isso representa que quando nós fazemos uma viagem, né, ao nosso interior, uma viagem de autoconhecimento pelos motivos errados, né, nós nos tornamos prisioneiros e começamos aos poucos a nos esquecer de quem realmente nós somos. Quem nós somos cai no esquecimento. Hércules conseguiu salvar Teseu, apesar disso ter custado ali um pedaço de pele de Teseu. Diz a lenda que isso aí justifica porque que todos os filhos de Teseu depois tinham as coxas finas. Mas é uma curiosidade só. Mas Piritu continuou preso. Por quê? Porque a audácia dele foi muito maior. E o que isso representa? Que alguns erros que nós cometemos, alguns pecados, né, que nós cometemos, eles podem, com a ajuda de alguém, com uma boa orientação, eles podem ser sanados, né, eles podem ser perdoados. Mas, dependendo da forma que nós mesmos nos posicionamos diante desses erros, nós ficamos presos a eles, que foi o que aconteceu com o Piritu. E nós chegamos agora diante do próprio rei do submundo, Hades. Hércules explica ali a Hades, que seria uma espécie de tio para ele, né, seu tio, os motivos pelos quais ele foi até o submundo. Ele pretendia levar Cérbero vivo até a presença de Euristeu como um dos 12 trabalhos que ele estava realizando para se purificar. Hades compreendeu o que Hércules estava fazendo e autorizou que sim, que ele poderia levar Cérbero.
mas com uma condição. Hércules teria que levar Cérbero, dominá-lo, subjugá-lo, sem o uso de nenhum tipo de arma. E Hércules fez isso, usando apenas a pele do leão de Nemé como proteção. Ele dominou Cérbero e levou até Euristeu. E o que isso simboliza? Isso simboliza que nós possuímos uma visão bem de mecanismos psicológicos, né, que os gregos tinham. O cérebro é uma forma de mecanismo que mantém lá dentro do nosso inconsciente, do nosso submundo, alguns traumas, medos, angústias. Ele não deixa sair. Lembram que o cérebro deixava as sombras entrarem, mas se elas tentassem sair, ele ficava feroz? Ele estava ali para impedir a saída, não para impedir a entrada. Ele era o guardião que impedia a saída e não a entrada. O que isso simboliza? Que nós temos dentro de nós, sim, traumas, medos, né? E que ficam nos assombrando sem que a gente saiba. E o cérebro, ele funciona ali como uma espécie de filtro. Só que quando ele é um filtro muito eficaz, nós acabamos também, de certa forma, ficando presos a esses traumas. O que Hércules fez? Subjugou o cérebro e levou ele para o mundo exterior, levou para a luz. Isso representa o quê? Nós reconhecermos em nós mesmos que nós temos sim esses medos, que nós temos esses traumas, mas que nós temos força suficiente para controlar esse mecanismo e evitar que eles fiquem vindo toda a hora para o nosso consciente ali, nos aterrorizando, nos assombrando, né? Mas usá-los como uma forma de crescimento, de não voltar a cometer os mesmos erros, ou seja, mostra a nossa força em dominá-los. E isso a gente consegue a partir de treino, a partir de desenvolvimento, a partir de autoconhecimento. Então é uma visão muito bacana, assim, né, que os gregos já tinham lá de mecanismos psicológicos de defesa que nós, a maioria de nós hoje em dia, nem faz ideia que existem, apesar deles estarem ali atuando, né, estarem presentes no nosso dia a dia, na nossa vida. E assim encerro a tradução aí, né, dos ensinamentos dos símbolos desse 12º trabalho de Hércules. E esse nosso encerramento do 12º trabalho está fechando aí justamente com o encerramento de mais um ano. E se vocês, assim como Hércules, assim como eu, pretendem fazer uma viagem ao submundo, pretendem deixar para trás uma vida que já não serve mais em vocês, um sapato que já está apertado demais e seguirem uma vida mais confortável, lembre-se, no começo vai haver sofrimento. Faz parte do crescimento, faz parte da evolução esse sofrimento. É preciso pagar o preço, é preciso firmar o compromisso, é preciso reconhecer os medos que já não nos assustam mais, que já não tem mais poder sobre nós. É preciso saber aprender com a dor dos outros e é preciso dominar os traumas que levamos dentro de nós, certo? Espero que tenham gostado do vídeo, compartilhem com aquelas pessoas que são importantes para vocês e espero todos vocês no próximo ano para continuarmos aprendendo com mitologia, com filmes, com músicas, com a troca de histórias. Me coloco aqui à disposição de quem quiser entrar em contato, saber mais, fazer perguntas, receber dicas de exercícios de como passar por esse processo de transformação, como iniciar essa catabasis, como começar o processo de autoconhecimento. Exercícios simples, dicas de vídeos, dicas de filmes, dicas de livros e até de músicas que ajudam a compreender como é que esse processo funciona, onde podemos estar certos, onde podemos estar errados, enfim, tudo isso para promover o crescimento pessoal e o autodesenvolvimento. É isso, espero que tenham gostado e, como sempre, desejo que vocês todos fiquem bem, fiquem com Deus.